Mas acho que disfarça um pouco minha olheira. As nossas, né? Bom, acho que já está isso, ao vivo. Deixa eu só conferir para a gente começar. Só um segundo, gente. E aqui na biblioteca. Isso, ao vivo, deixa eu... Sim, já estamos lá, só rolando. Bom, boa noite, pessoal. Quero agradecer, né, a presença de todas, todes e todos aqui presentes. Travou. Travou aí para você também, Valéria? Agradecer. Voltou. Parece que voltou. Vamos lá, gente, vamos tentando isso aqui, né? Porque aqui no Tocantins a chuva tá armada, então, assim, aqui não pode armar chuva, né? Eu quero dizer que essa mesa, ela faz parte, né, encerra as atividades do GCult do ano de 2020, já voltamos aqui, do GCult, que é o Grupo de Estudos em História e Cultura aqui da UFT, do campo, e é uma mesa que ela é em parceria, né, com o NEUSA, que é o Núcleo de Pesquisa e Extensão Saberes Agroecológicas, né, e aí essa discussão, China e o Tocantins, que temos em comum, eu pensando há muito tempo, desde que eu conheci a Jan e comecei a frequentar o grupo do Graças também, da professora Franci Rose, e eu fui percebendo nas discussões as proximidades que nós temos das lutas, né? Então, aqui eu vou apresentar para vocês as nossas duas... Só um segundo para eu pegar. Então, primeiro vai ser a professora Valéria, né? Que vai falar para a gente, que é a Valéria Pereira Santos. Ela é mestra em demandas populares e dinâmica Tocantins, especialista em geografia, extração, pela Estadual do Rio Grande do Sul, e atualmente trabalha como articuladora das CPTs do Cerrado e membro da coordenação executiva da Campanha Nacional em Defesa do... E temos também aqui a Ajan Sadiq Adi, que é doutoranda em Psicologia Social pela USP, mestre em Educação e psicóloga pela Federal do Mato Grosso do Sul, graças ao Grupo de Antropologia em Contextos Árabes e Islâmicos, e diretora da FEPAL, a Federação Árabe e Palestina. Vamos iniciar, eu vou passar a fala inicialmente para a Valéria, e depois a gente faz, ouve a Aja. E aí eu quero falar aqui, quero avisar para o público que vocês podem ir fazendo os comentários, perguntas, todas essas coisas nos comentários, que aí logo em seguida, após a fala das convidadas, nós vamos abrir e responder o que vocês têm de inquietações, ok? Valéria, com você, querida. Obrigada, Sarisa. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Sarisa. Rajan, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Quero agradecer o convite, né, a Sarisa, essa parceria que, né, estamos sempre aí nessa troca de conhecimento. E para mim é um grande prazer estar aqui, né, nesse bate-papo, né, nessa roda de conversa, né, falando um pouco do Tocantins, da Palestina, esses territórios de vidas, né, que estão em disputa, né. E eu sou tocantinense, como Sarissa já apresentou, sou Valéria, sou aqui de Araguaína, né, centro-norte do estado do Tocantins, e tenho né, sou muito grata, né, pelas minhas raízes camponesas, tocantinense e nordestino, né, e muito próximo, né, dessa identidade da formação do povo tocantinense, né, e aí eu peço o Vinícius que puder pôr o slide, para falar do Tocantins, né, das lutas, trouxe uns slides de um estudo que fiz juntamente com o professor Atamis, quando começamos a olhar um pouco e a analisar um pouco essa dinâmica de ocupação do campo tocantinense, né?
E aí, olhando para esses sujeitos, né, do Tocantins, né, os sujeitos, as lógicas econômicas e os conflitos, né? Não tem como falar das lutas do Tocantins sem falar desse modelo de desenvolvimento desigual, né? O Tocantins tem toda uma riqueza, biodiversidade de povos, mas tem também, e essa riqueza, ela desperta muito interesse, né? E o desenvolvimento desigual, ele é universalmente reconhecido, porém o capitalismo coloca, né, esse desenvolvimento desigual em função da sua universalidade, né, de dominação de espaços, de dominação de povos. Então, a necessidade de acumulação, né, do capital leva à expansão geográfica, né, da sociedade capitalista, e vai cada vez mais se expandindo, né, ao encontro de novos espaços, de novas dominações, né? Passa, então, a determinar o que, quando e onde deve ocorrer determinadas produções. Esse capitalismo ele vai se desenvolvendo em ciclo, né, recriando novos espaços produtivos e constantemente. Então, a cada crise ele se renova, se reconstrói, né, criando aí novas configurações produtivas, né? Ele faz, se necessário, a reestruturação de espaços tradicionalmente ocupados, né? E essa ocupação de espaços pelo capitalismo geralmente, ou sempre mesmo, criam conflitos, né? Conflito de interesse, conflito com os sujeitos, com os atores que já ocupam esses espaços. E aí os dados do conflito no campo da CPT, né, de 2017, nos mostra muito isso, né? Que os conflitos são as ações de resistência, né, de enfrentamento, que acontecem em diferentes contextos sociais, né, no âmbito rural, envolvendo, então, a luta pela terra, água, direito e pelos meios de trabalho ou produção, né? E esses conflitos, eles acontecem entre classes sociais, né, entre trabalhadores, ou por causa da ausência ou a má gestão de políticas públicas, né, e aqui o Tocantins, a gente tem vários exemplos disso, como, por exemplo, a falta de regularização fundiária, né, que gera diversos conflitos, né, de camponeses com grupos transnacionais, né. Então, a CPT, ela divide os conflitos em 3 categorias, né, o conflito por terra, o conflito por trabalho e o conflito pela água. Então, a expansão, né, o Tocantins, nessa questão, na dinâmica econômica, né, os registros mostram que, né, vem desde a expansão do gado, né, e também essa expansão do gado e o choque e os conflitos com os povos indígenas, né. Então, com a decadência da mineração, lá no fim do século XVIII, né, e até os governos militares em 64, essa frente pastoril, ela se destacava no Tocantins, né, e, então, vão se destacar também os conflitos com os povos indígenas, né, incentivado por criadores de gado para tomar ali as terras, né, então, essa disputa territorial, ela já vem de um bom tempo, né. Destaca também os conflitos, né, de camponeses e poceiros com os povos indígenas. Então, o avanço, né, também de povos, né, ocupação de povos que vêm de outras regiões, também vai provocando esse conflito com os povos indígenas, né, nessa disputa de território, e muitos desses conflitos de poceiros com indígena foram incentivados por criadores de gado, né, por grandes fazendeiros ou, né, grileiros, né, pessoas que tinham algum poder aquisitivo ou político que, né, incentivava esses conflitos entre os pequenos, como ainda existe nos dias atuais, né. Então, as principais origens, né, então, desses grupos, né, não indígenas, né, eram maranhenses, né, que chegavam pelo norte, aqui do estado do Tocantins,
ou baianos pelo leste, né, na região mais ali do Jalapão. Então, tem uma formação, né, de povos nordestinos, né, que vai originando essa população tocantinense. Então, o rio Tocantins, ele, né, que banha todo o estado do Tocantins, ele serviu de referência, né, para a ocupação do estado, para a formação dessa população, mas também de transporte, né, de pessoas e das mercadorias. Então, nesse slide, migração de maranhenses e baiano em 1872, vai mostrar bem que, nessa primeira imagem, a migração dos maranhenses, né, ela chega mais pelo norte, destacado né, desse vermelho mais escuro, e à medida que vai clareando, né, a cor, é o menor número de ocupação. Então, a gente vai ter uma intensidade maior de ocupação de maranhense, né, no norte, região mais do Pico do Papagaio, e mais ao leste, né, do estado do Tocantins, a ocupação mais a migração da Bahia, né, dos baianos. Ou seja, são, né, povos nordestinos, povos, na grande maioria, povos negros, né, então Tocantins tem essa formação da sua população, uma população negra e indígena, né, na sua grande maioria, até muito tempo. Né? Então, o Estado, como planejador, né, territorial, né, e também gerador de conflitos sociais, né, o governo militar, em 64, né, incentivar a ocupação da Amazônia legal, sendo um dos objetivos, então, a produção centrada, né, na média e na grande propriedade. Então, essa ocupação da Amazônia, né, da terra, terra sem homem para homem sem terra, com toda essa propaganda e ação, né, fez com que muitas pessoas saíssem de algumas regiões, né, para vir para a Amazônia, mas também gerando diversos conflitos com, né, os povos das regiões, principalmente com os povos indígenas, né? Então, os incentivos do Estado passaram a fomentar, então, a concentração de terra, também por banqueiros, empresários, grandes comerciantes que viraram latifundiário. Então, a propaganda, ao mesmo tempo que demonstrava, né, um certo interesse do Estado de aliviar os conflitos de regiões como o Nordeste, né, né, sentar pessoas na Amazônia, né, pessoas trabalhadores e pobres. Por outro lado, né, empresários, banqueiros e grandes comerciantes se beneficiavam de grandes extensões de terra, que até hoje permanecem esses grandes latifúndios em nome dessas grandes empresas, né? Então, incentivou a migração de camponeses sulistas, nordestinos, né, para a Amazônia, amenizando esses conflitos, né, mas também causando conflitos mais na Amazônia, né, e também usava muito esse discurso que ainda é muito predominante hoje aqui no Tocantins, mas também no Cerrado, o vazio demográfico, né, esse discurso de que existe um vazio que precisa ser ocupado, né, ocupado por esse desenvolvimento capitalista perverso, né. Então, a expansão das fronteiras agropecuárias, né, da mineração, né, urbana também, industrial, né, e também das infraestruturas, gerou uma série de conflitos com as comunidades, né, da região. Gerou no passado, né, aí com a ditadura militar, e que esse projeto, né, de ocupação da Amazônia permanece até hoje, né, projetos que dominam, projetos que geram esses conflitos até os dias atuais, né, são projetos ainda muito vigentes. Então, foi criado o GETAT, né, o Grupo Executivo de Terras da Amazônia, em 79, então, com o objetivo de regularizar as terras, sendo que o mesmo, né, mais favoreceu os interesses dos grandes proprietários, né, uma legalização da grilagem de terra, como, por exemplo, a gente pode fazer essa reflexão para essa medida provisória 910, né, antiga medida provisória 910,
e a PL, aí, que se transformou na PL 2633 de 2020, né, a PL da grilagem. Então, a gente vai observando que o Tocantins, ele está, né, neste contexto, né, criado neste contexto, né, de expansão do capital na Amazônia, e ele permanece ainda neste contexto de exploração, né, e desse olhar do de fora como se fosse uma região de vazio demográfico. Então, os novos sujeitos do campo, né, e a abertura política do Estado, né, 1980-2000. Então, a instauração da nova República em 85 e a promulgação da Constituição de 88 abriram uma nova expectativa para as comunidades rurais, né? E aí um exemplo disso foi o lançamento do Plano Nacional de Reforma Agrária, né, de 85, com a promessa de assentar aí 1.400.000 famílias ao longo de 5 anos. No entanto, a gente sabe que esse plano da reforma agrária, ele nunca saiu do papel, né? Então, os latifundiários se organizaram, né, por meio da UDR, que é a União Democrática Ruralista, do passado, mas que ela se fortalece muito hoje, principalmente nesse espaço político partidário, né? E aí hoje é um dia bastante importante para a gente refletir sobre isso, né? Quem foram os eleitos em Araguaína, quem foram os eleitos no estado do Tocantins, que faz parte muito dessa UDR, né? E que a gente tem no Brasil aí uma bancada ruralista, a bancada, né, do boi, da bala, muito forte, né, que é muito predominante e que mantém, né, aí a sua boiada, né, dominando os municípios, né. Então, essa UDR, né, do passado, mas que é muito atual hoje, através dessa bancada ruralista, ela inviabiliza completamente, né, os programas de reforma agrária, os programas de regularização fundiária, e ao tempo todo está aprovando aí leis ou PLs, né, ou medidas provisórias, né, nessa tentativa de regularizar as grilagens de terra. Né. Então, os conflitos se acirram, né, mas também vai surgindo outros, e esse acirramento de conflito no Tocantins, mas também na Amazônia, não dá para separar esse contexto, né, do Tocantins, da Amazônia, mas também do Cerrado, como estamos nessa áreas de transição, somos Amazônia, somos Cerrado também, né, e nesse acirramento de conflito vai surgindo novos sujeitos, né, a violência no campo, ela deixa de ser espontânea e passa a seguir estratégias e táticas previamente determinadas, né. Então, agora, além dos indígenas, né, dos pulseiros, surge também, nesse contexto de expansão do capitalismo, os atingidos por barragem, né, as quebradeiras de coco que assumem a sua identidade, né, quebradeira de coco Babaçu, também os quilombolas, né, as comunidades quilombolas, sem terra, né, que passam a ser visto esse povo que era invisibilizado, assume as suas identidades, se reforça enquanto povo de luta, mas eles passam a ser são vistos sempre como estorvo, né? O capitalismo ocupa seus territórios, devasta seus territórios, e os estorvos os povos tradicionais, que são empecilho para o dito desenvolvimento, né? O dito desenvolvimento moderno. Então, a evolução das fronteiras agrícolas, né, no Brasil, que surge aí a partir de 1960, né, primeiro momento, né, aí na região mais sul, né, e sudeste, né. O segundo momento, né, essa fronteira se expande pelo centro-oeste, os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, né, e essa última fase, chamada de Matopiba, que faz um recorte muito específico, né, de uma região estratégica de Cerrado, né, para a expansão aí, né, da fronteira agrícola, especialmente para a produção de grãos. Mas é importante destacar, a gente falava anteriormente da produção do gado, né, a criação de gado, que foi muito forte no passado no Tocantins,
mas ela é muito forte no presente também, né? Então, existe essa disputa de espaço do capital entre também a pecuária de corte e a produção de grãos, além da disputa com os territórios tradicionais. Então, a perspectiva, né, neoliberal no campo, né, o agronegócio, né, versus, né, os conflitos, o agronegócio que gera conflito. Então, no início do século XXI, ocorreu uma nova expansão do capital, né, no campo tocantinense, tendo o hidroagronegócio como referência, né? Então, não é só o agronegócio, mas o hidronegócio. A gente pode acrescentar ainda aqui o hidroagrominérionegócio, né? Porque tem já várias frentes aí de expansão da mineração, da exploração de minério no estado. Então, tem-se a ampliação da produção da soja, né, e de eucalipto, agora numa lógica neoliberal, né, globalizada, com grandes multinacionais, né, e com a crescente produção de commodity, né, produtos para exportação. Então, a pecuária de corte também passou por um processo de modernização, né, da sua cadeia produtiva, com novas tecnologias e melhoramentos genéticos. Já não é mais aquela criação de gado de forma extensiva, né, agora é de forma intensiva e muito para exportação, não para o mercado interno. Então, muda a lógica de produção e também a lógica de exploração desses territórios, e quando muda essa lógica de exploração do território, muda também o conflito, intensifica também o conflito no campo contra os povos, né, que ocupam aí essas terras. Então, esse novo modelo, né, ele apresenta alguns diferenciais, né? Primeiro, a intensificação de sulistas, né, nas regiões do estado, aqui no Tocantins. Esses sulistas chegam, eles estão muito aí ligados à produção da soja, então vem com um pacote específico, né, de produção. A presença também das multinacionais, né, que chega, né, esses novos atores que intensificam esses conflitos, como a Bunge, a Cargill, a Syngenta, a Pioneer, né, e outras tantas que estão alinhadas, então, à política do Banco Mundial, do FMI, né, do BID. Então, aqui entram novos atores nesses conflitos, novas formas de produção, né, novas commodities, né. Então, amplia-se para dar sustentação a esse modelo neoliberal, né, de produção, amplia a logística, né, com a construção ou melhoramento de rodovias, ferrovias, né, silos, e também a utilização de tecnologia de ponta em toda a cadeia produtiva. Então, a consumação dos polos agrícolas, entre os quais estão também aqui Pedro Afonso, né, mais ao centro do estado, Campos Lindo, aqui mais na região nordeste do estado do Tocantins, e Porto Nacional. Então, vai tendo também essa organização estratégica, né, de forma do agronegócio no estado, ocupando esses espaços, né, e gerando também conflito. Por onde passa o agronegócio com as suas cadeias de produção, vai deixando um rastro de conflitos, né? Então, aqui mostra um mapa, duas figuras que vai mostrar a migração dos sulistas, né, a população do sul para o Tocantins, mostrando aqui 2010 esse mapa maior, né, a gente percebe que tem já tem uma população significativa de sulista, mas de 2010 para 2014 isso aumentou, e aumentou principalmente nessas regiões que são os polos agrícolas, né, Campo Lindo, aí, Pedro Afonso e Porto Nacional. Então, estrategicamente, é uma população que ela chega ao Tocantins com esse pacote, com um objetivo central, e faz parte também dessa lógica de expansão do capitalismo no Estado. Construímos esse mapa num trabalho juntamente com a companheira Bárbara, né, para a Caritas. A gente fez um esforço de tentar mapear os atores, né, sociais e as comunidades e os empreendimentos
que disputa esse espaço, esses territórios de vida, né? O Tocantins, ele é um território de vida, é um território dos povos, não é um território do agronegócio. Por mais que esteja numa lógica, né, de visão dos de fora, como um espaço, né, de expansão do agronegócio, o Tocantins, ele é um espaço de vida, é um território dos povos tradicionais. E esse mapa, ele mostra a quantidade de povos que existe no Tocantins, aqui é só da região norte, né, mais aqui é o Bico do Papagaio, né, centro-norte, e vai mostrar que, ao mesmo tempo que temos uma diversidade de povos, né, quebradeiras de coco, né, os ribeirinhos que são atingidos por barragem, né, a população sem terra que estão em acampamento, reivindicando a terra, os poceiros, diversas outras, os quilombolas, né, diversas outras populações tradicionais, logo próximo tem também os grandes projetos. Então, essas bolinhas, os círculozinhos coloridos, são as populações, né, as populações tradicionais, e esses outros símbolos que parece um V, não sei como está aparecendo para vocês aí, mas tem, então, a pecuária, né, intensiva, que é muito forte no estado do Tocantins e domina o estado todo, ela está presente de norte a sul. Tem esses ramos verdes, que são a expansão da soja, né, a soja também já se encontra em diversos lugares no estado do Tocantins, e ela está nessa disputa de território também com o eucalipto, né? O eucalipto está mais forte nas regiões de Ananás, Vanderlândia, né? No extremo Bico do Papagaio, né? E aí, principalmente, com incentivo da grande multinacional Suzano Celulose, né? Que tem uma agroindústria, né, de celulose, a divisa Tocantins ali com Maranhão, em Imperatriz, e o mapa traz também essa configuração toda das logísticas que foram implementadas, né, para dar sustentação a esse modelo, né, de produção capitalista, né, desde as ferrovias, né, dos linhões de energia, dos projetos de hidrovias que estão planejados, das diversas projetos de hidrelétrica, né, e a hidrelétrica de Estreito, que já está em operação desde 2010 e que gerou aí uma diversidade de povos excluídos, de povos expulsos das margens dos rios, né. Então, esses povos são povos que estão em luta, são povos que resistem a esse modelo de exploração, um modelo, né, que agride ao meio ambiente, que gera um bolsão de pobreza, né, de pessoas excluídas, e consome toda a biodiversidade local, né. O Tocantins ainda é visto como uma região de expansão do agronegócio do Matopiba, né, que o Matopiba que foi criado aí em 2015, né, mas que ainda tem muitas áreas para se expandir. Então, estrategicamente, esses governos dos 4 estados, né, Matopiba são as siglas dos estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, e tem todo um consórcio, tem toda uma estratégia articulada para a implementação e expansão do agronegócio da soja nessas regiões, né? E, ao mesmo tempo, né, deixando todo um rastro de conflitos, né, e de violações de direito, né, de expulsão de povos. Então, isso é a configuração do estado do Tocantins, né. Esse último mapa é só do norte, mas isso representa também toda a problemática que está no centro do estado, mas também no sul, né? No sul do estado vai ter vários projetos de produção de grãos irrigados, de melancia, como o projeto Rio Formoso, né? Que foi criado na década de 70, mas que gera diversos impactos até nos dias atuais, né? Povos indígenas
o tempo todo está denunciando a contaminação dos rios, né? A seca dos rios, além de destruir as fontes de água, né? A água que sobra é contaminada, né, por os agrotóxicos, e existe todo um roubo de água, que é um verdadeiro roubo de água nessa região. Então, era um pouco isso, acho que deixo espaço para a gente ouvir as perguntas e a gente volta a interagir. O último slide, a gente traz essa mensagem, né, essa mensagem de luta. Sem as mulheres, a luta vai pela metade, então, a luta precisa ter homens e mulheres, né, firmes e fortes, e avante. É isso, obrigada, Sarisa. Me ouvem? Ah, agora voltei. Eu tinha caído aqui, tive que mudar de cenário porque a internet não estava chegando. Agora eu vou passar a palavra então para a Jan, que eu estou aqui aprendendo, né, na pronúncia que hoje é que ela me falou que eu estava acentuando no lugar errado. Seja bem-vinda, querida. A palavra é sua. Obrigada, Sarisa, obrigada pela fala também da Valéria, obrigada pelo convite e a todos que estão aqui, o pessoal da UFT e comunidade geral, né? Comunidade lutadora também, né? Tocantins também não tem um quadro nada muito tranquilo, né? Bom, a partir da fala da Valéria, eu vou tentar um pouco ser sucinta, até para a gente tentar relacionar, né, ver as nossas proximidades, e aí eu já vou trazer alguns pontos que são próximos também à luta palestina. Bom, só contextualizando um pouco, eu sou filha de pai e mãe palestinos, né? Meu pai chegou aqui em 68, minha mãe chegou aqui em 72, meu avô chegou primeiro aqui em 55, né? Então, bom, a fundação do Estado de Israel se deu na Palestina por motivo da resolução 181 da ONU, que decidiu pela divisão da Palestina histórica, tá? Então, a Palestina ficaria com 47%, os palestinos ficariam com 47% do território, e os palestinos eram 1.400.000 pessoas, tá? Os judeus que já estavam no processo de imigração, de deslocamento para lá, eles eram incentivados, né, a irem para a Palestina, para povoar a Palestina, para ocupar a Palestina. Eles recebiam já casas, enfim, então eles eram incentivados, os judeus, que a maioria dos judeus, eles estavam na Europa naquele período, na década de 40, 50, e aí eles ficaram com 53% das terras, tá? Com as terras mais férteis e com as terras também próximo ao mar. E eles eram uma média de 500.000 a 700.000 judeus, ou seja, foi dividido em termos de metade, ficando a Palestina, o Estado da Palestina com um pouco menos, né, de 50% do território, mas que tinha o dobro da população, que é a população de judeus que estava começando a migração para lá, né? Também tem judeus palestinos e tudo mais. Bom, eu vou mostrar um pouquinho, Vinícius, só para vocês se localizarem onde está, né? Contextualizar um pouquinho a localização geográfica da Palestina. Vou pedir a primeira imagem para o Vinícius, fazendo favor. Se puder ampliar um pouquinho. Isso. É bem pequenininha, né? Então, bom, só esclarecendo, tá ali, faz uma conexão próximo tá entre África, Oriente Médio e Europa, né? E então a Palestina seria toda essa região que eles fazem, né? Esse zoom verde e branco, tá? E tá ali fazendo fronteiras com o Egito, Jordânia, Arábia Saudita e Iraque, mais próximo à Síria
e o Líbano também. Bom, e nessa divisão, o que aconteceu? A parte verde praticamente é Israel atualmente, e a parte branca é a Palestina atualmente. Bom, o território da Palestina, só para vocês terem uma noção da dimensão, é do tamanho do estado do Sergipe aqui no Brasil, um pouquinho maior, tá? Tem 28 mil quilômetros quadrados, então é uma região pequena, mas totalmente disputada, né? Bom, vou deixar a imagem só enquanto eu falo aqui, mas esse processo, é interessante que a Valéria coloca que esse processo de migração para o Tocantins começou em 1892, né, Valéria? E assim, o processo de pensar um lar nacional judaico, ele começou em 1897, tá? No primeiro congresso sionista do mundo, que foi na Basileia, na Suíça, organizado pelo Theodor Herzl, que era um sionista internacional de muito poder, e eles estavam buscando um lar nacional judaico, tá? Eles pensaram em alguns lugares como a Uganda e Madagascar, na África, Argentina, na Patagônia da Argentina, Alasca e a Palestina, né? Então, eu quero destacar aqui, embora a gente não vai problematizar isso, que não se trata de uma questão religiosa, tá? Eu acho que é importante a gente corrigir que não é um conflito religioso. Na verdade, a Bíblia, ela é instrumentalizada politicamente para esse discurso, tá? Os judeus, os supostos judeus, né? E aí a crença com a Bíblia, se a Bíblia existiu de fato, se aqueles fatos, na verdade, são reais ou não, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas, há 2000 anos atrás, os hebreus da Bíblia não são os judeus de agora. Então, isso é importante a gente destacar. A gente tem que fazer uma contextualização histórica, tá? Então, os hebreus da Bíblia não são os judeus do presente. Isso é uma questão. E assim, se fosse só uma questão, uma premonição, né, uma coisa predestinada pela Bíblia, por que eles estavam escolhendo vários territórios que poderiam ser um suposto lar nacional judaico, né? Acontece que a Palestina, ela foi escolhida porque é um dos territórios que não apresentaria barreiras geográficas, tá? Mais, assim, menos que Madagascar, ou que Uganda, ou que a Patagônia. É uma região quase de planícies, com poucas montanhas, é mais morros, né? Montanhas relativamente baixas. E a outra questão é que seria o olho das grandes... Assim, Israel seria o olho, seria a guarda militar das grandes potências no território palestino, né? No território do Oriente Médio. Ainda mais em 1948, que foi logo após a Segunda Guerra Mundial, e os países do Oriente Médio, os territórios do Oriente Médio estavam bem estáveis. Então, a Palestina, ela veio a calhar geograficamente, politicamente, e também em termos religiosos, né? Porque aí eles aproveitaram o discurso bíblico para legitimar a ocupação da Palestina, com a ideia de o povo escolhido, que é bastante contraditório, né? Um suposto povo escolhido por Deus. Então, isso justifica a matança de um outro povo, o genocídio do povo palestino, que está na Palestina há pelo menos 10 mil anos, né? A cidade de Jericó é a cidade mais antiga do mundo, onde está o Mar Morto, e isso comprova a presença de palestinos, né? Na Palestina histórica, e inclusive a presença de palestinos judeus, né? Ou seja, palestinos etnicamente, mas judeus no sentido religioso. Tá? Bom, e em todo esse processo, o que eu acho que... Bom, eu sou fruto desse processo, né? Os meus pais, eles saíram da Palestina em busca de melhores condições de vida. Meu avô, em 55, depois da Nakba, que é a catástrofe para os palestinos, né? Nakba significa catástrofe. Bom, e aí o que aconteceu? Eu acho que um ponto diferente do que acontece no território do Tocantins é que vocês ainda podem lutar, né? Nós ainda podemos lutar enquanto brasileiros nesse território, né? Que está sofrendo o enfrentamento e a presença do agronegócio.
Os palestinos, eles simplesmente foram expulsos. Simplesmente foram expulsos, né? Parece alguém dentro da tua casa e fala, essa casa aqui não é mais tua, e as pessoas são expulsas. Então, eu quero, Vinícius, por favor, mostra umas fotos que eu te passei, pode mostrar as 3. Essas fotos são da Nakba, em 48. Então, assim, as pessoas foram expulsas, né? Então, olha só essa imagem, por exemplo, né? As pessoas saíram enfim, com a roupa do corpo, com o que podiam carregar nas mãos, né? Eram 800 mil palestinos, 800 mil palestinos, né? Aqui as famílias, né, carregando também o que podia, né, dentro do território. E mais uma imagem, né, de um idoso com uma criança, ou seja, não poupou ninguém, né? Mulheres, crianças, idosos, né? Assim, não tiveram tempo de lutar. As lutas foram depois, né? Depois que essas pessoas foram expulsas, porque a resolução da ONU falou que metade da Palestina seria agora um lar nacional judaico, né? E essas pessoas tiveram que, enfim, se jogar no mundo, encontrar algum lugar no mundo. Né? Não é à toa que a Nakba, que é essa catástrofe, a gente fala que é uma Nakba contínua. É um projeto, como também a Valéria comentou, existe um projeto aí. Esse projeto não é de agora. Em 1948, aconteceu essa primeira grande expulsão de palestinos da Palestina, né? Com 800 mil expulsos e com algumas milhares de pessoas mortas. Porque é claro que algumas pessoas resistiram a esse processo, né? Alguém chega na tua casa e fala para você se retirar, é claro que as pessoas vão fazer o enfrentamento. E as pessoas que fizeram o enfrentamento foram mortas, né? Então foram 800 mil pessoas expulsas, algumas milhares mortas e 500 aldeias palestinas destruídas, né? Destruídas, queimadas, porque Israel não poderia deixar nem vestígios arqueológicos, porque eles querem dizer que aquela terra é deles, tá? E da mesma forma que a Valéria coloca, essa ideia do vazio demográfico também foi usada para a ocupação da Palestina, tá? A ideia de que a Valéria coloca uma terra sem homem para um homem sem terra, que é uma mentira, também foi usado para a Palestina. Uma terra sem povo para um povo sem terra, né? Não era uma terra sem povo, né? A Palestina não era uma terra sem povo. Talvez os judeus fossem um povo sem terra. Eles estavam esparramados pelo mundo. Mas uma terra sem povo, não. Tá? Então, essa ocupação territorial da Palestina, ela permanece até hoje. Porque os refugiados palestinos é o maior povo refugiado do mundo. Nós somos agora 5 milhões e 500 mil refugiados no mundo inteiro. E esse maior povo é o povo palestino. E se for considerar, o povo palestino é um povo pequeno, né? É um povo que, 2 milhões de pessoas? Ou seja, talvez até menos que isso. Então, tem 1/4 da população, mais que 1/4, fora do seu território, né? Então, eu acho que as semelhanças e as diferenças das nossas lutas, né? Porque assim, vocês estão nesse processo de enfrentamento, né? Da população indígena, da população quilombola, das populações ribeirinhas. Agora, os palestinos não tiveram tempo de lutar, né? Os palestinos, eles simplesmente chegaram com armas, ou sai ou morre, e as pessoas saíram. Né? As pessoas não venderam suas terras. Existe esse discurso de que os palestinos venderam suas terras. Isso é uma mentira também. Né? E as pessoas ganharam o mundo buscando melhores condições de vida, saindo da guerra. E é interessante também que todo esse processo de expulsão, eu entendo que o território de Tocantins, ele está enfrentando esse processo dessa exploração e desse capitalismo selvagem com o agronegócio, né? Que vai invadindo, né? E a gente sabe também que os latifundiários chegam com armas nos indígenas. Mato Grosso do Sul também sofre esse processo, né? Com os latifundiários, com os grandes proprietários de terra, expulsando os indígenas lá de Mato Grosso do Sul também.
Agora, o que acontece na Palestina é um conflito de guerra, é uma situação de guerra, né? As pessoas chegam para te expulsar armados, são soldados, né? Que tem ainda uma legitimação por serem soldados. Né? E então eu acho que a gente, assim, falando enquanto Palestina, né? A gente está enfrentando toda essa ocupação, né? E a ocupação, e agora fazendo também, eu estou fazendo sempre essas comparações, né? A ocupação lá não é pelo agronegócio necessariamente, né? Mas é a ocupação dos assentamentos ilegais judeus, né? Então, eu estava conversando com meu irmão, eu tenho um irmão mais velho que mora lá, a gente estava falando de uma região montanhosa chamada Bahia, que eu fui quando eu fui em 2011. E esse lugar a gente ia, fazia piqueniques e tal. E ele falou assim, Jean, você sabe a Bahia? Eu falei, claro, eu lembro, claro. Ele falou, estou ocupada. Eu falei, sério? Ele falou, está ocupada. E como que acontece essa ocupação? Chega um soldado israelense, ele monta uma barraca naquela região, naquela montanha, naquele morro, né? Daqui a pouco tá umas 2, 3 barracas. Daqui a pouco eles estão construindo um assentamento. E vira um assentamento de colonatos israelenses. Assentamentos ilegais, né? A Palestina não tem forças armadas, né? A Palestina não tem exército, não tem marinha, não tem aeronáutica, né? Aí depois as pessoas não entendem, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas as pessoas depois não entendem porque alguns palestinos se tornam terroristas, né? Ninguém nasce para se tornar um homem-bomba, né? Mas você vai fazer o seu corpo uma forma de luta, porque você não dá conta, né? Alguém chega na tua casa, mata seu pai, mata sua mãe, mata seus irmãos, você vai querer se vingar desse processo. E aí não vem o outro que tem todas as suas condições de vida e todos os seus parentes vivos dizer o que aquela pessoa tem que fazer ou não enquanto forma de luta. Né? Porque é muito bom você aí no seu espaço, tranquilo, né? Mas quando a gente pega na metralhadora ou quando a gente pega nas armas, nós somos os violentos. Se os indígenas pegarem nas armas, ninguém vai falar da violência dos latifundiários. É a violência da vítima que é divulgada na mídia. Nós, que somos os oprimidos, nos transformamos nos opressores, né? Viramos os algozes dessa história quando a gente luta e às vezes faz uma resistência armada. Porque a gente sabe que às vezes a negociação não está dando certo, a diplomacia não está dando certo, eles chegam com tudo nos retirando da nossa casa, do nosso lar, da nossa terra, né? E nos matando de fome, nos matando, né? Os indígenas precisam da terra para sobrevivência. Né? Os palestinos também precisam da terra para sobrevivência. Né? Os palestinos vivem da oliveira, né? Da azeitona, do óleo, do azeite de oliva. E eles chegam, né, com os assentamentos e destroem toda a sua plantação, ou a plantação de trigo. Né? Eles chegam também ou com os assentamentos ilegais, né? Ou eles chegam destruindo as suas plantações, que é a sua forma de subsistência. Os palestinos são praticamente agricultores e pastores. O meu pai era pastor, minha mãe era pastora de ovelhas. Né? Então, eles chegam e eles constroem estradas. E eles vão passando por tudo que vier na frente. Né? Estradas que, às vezes, só os israelenses podem entrar nessas estradas. Né? E os palestinos eles acabam tendo que fazer um percurso mais longo para chegar no próprio território. E outro processo que a gente enfrenta também é o muro da vergonha. Né? Israel constrói um muro de aproximadamente agora 760 quilômetros de distância, de comprimento, né? Com basicamente 8 metros de altura. E para construir esse muro, eles destroem tudo que vier pela frente. Se a tua casa estiver do lado do muro e a casa da tua mãe estiver do lado do muro, eles constroem esse muro. Se tiver um hospital, eles passam por cima do hospital. Se tiver escolas, eles passam por cima de escolas. Né? Então, assim, não há um respeito nenhum pelas resoluções da ONU. É um desrespeito total. Por isso, controlando aqui o tempo, por isso a nossa luta, ela é no sentido, o que eu posso fazer enquanto uma militante, uma ativista da causa palestina aqui no Brasil, é verbalizar isso, né? Porque as pessoas não sabem, a mídia hegemônica fala de Israel e coloca Israel sempre como vítima, né? As forças então, assim, enquanto vocês aí de Tocantins estão fazendo um enfrentamento contra o agronegócio, a gente faz um enfrentamento contra as forças de defesa israelense,
contra o maior exército do mundo. É o exército mais equipado do mundo. Todo jovem israelense, ele tem que servir durante 2 anos. É obrigatório o serviço israelense e é feito por homens e por mulheres. E há de resistir a esse processo. Quem tem um pouco mais de consciência e não quer participar dele vai ser perseguido dentro de Israel também. Eu não digo que todos os israelenses são sionistas, apoiam a ocupação, tem israelenses do nosso lado, tem judeus do nosso lado, né? E quando esses fazem um enfrentamento e não são a favor da ocupação da Palestina, eles sofrem perseguição política dentro de Israel. Os próprios governantes, pessoas com mais força política, também sofrem. Então, é um processo muito, muito forte, assim, de muita resistência mesmo para ambos os lados, mas, sobretudo, para os palestinos. E, então, o que a gente faz é tornar isso mais visível. Porque isso, agora, com as redes sociais, a gente pode falar mais, né? Mas, durante muito tempo, o discurso hegemônico era o discurso israelense, né? E, bom, para finalizar, essa questão da amenização de conflitos em locais de origem, né? Ou seja, porque depois do nazismo e do Holocausto, né, o objetivo era encontrar um lar nacional judaico, ou seja, fazer uma redenção ao sofrimento que os judeus, ao genocídio do Holocausto judeu, né, promovido pelos alemães e pelos alemães nazistas. Bom, os palestinos não têm nada a ver com essa história, né? Desculpa aí, né? Sim. Bom, então, vai atacar a Alemanha, então, né? Assim, se for para uma... E aí, assim, não, vamos resolver a situação dos judeus. Vamos amenizar os conflitos da região de origem, ou onde eles estavam localizados naquele momento, que era a Europa, né? E vamos resolver o problema dos judeus. Agora, o problema com os palestinos, depois a gente resolve, né? A ocupação da Palestina fica em segundo lugar. Esse problema a gente resolve na arma, né? A gente resolve na bala, né? Então, eu acho que... Bom, e eu acho que outra questão também é esse conflito interno, né? No Brasil, nós sofremos conflitos internos. A gente luta contra o brasileiro que tem poder econômico, poder político, né? Os palestinos estão lutando contra uma ocupação externa, né? Eu acho que tem um pouco essa diferença também. Teve aquele documentário, a ocupação do Hotel Cambridge, tem um palestino naquela ocupação. E ele fala, eu saí da Palestina, eu sou um estrangeiro. Mas vocês são estrangeiros no próprio país de vocês, né? Assim, a gente está lutando no nosso próprio território, no nosso próprio país, considerando porque... não sei se eu vou falar, mas acho que eu não vou falar uma bobagem, mas os indígenas, né, a gente está falando de indígenas sobretudo, mas também da população negra, que é uma população muito presente aí no território de Tocantins, esses 2 maiores grupos, é como se é uma população de segunda classe, segunda categoria, entende? Quem que é a população de primeira categoria no Brasil? São os brancos, e na Palestina são os israelenses, né? Os palestinos são cidadãos de segunda classe. Eles são considerados inferiores, são desumanizados desde a infância nas escolas, né? Eles são monstros, são inimigos, e isso uma criança, um adolescente vai crescendo, sai do ensino médio, vai para o exército e ele vai matar os palestinos. Porque ele considera que os palestinos são os invasores, os palestinos são os ocupantes, os palestinos são os inimigos. Isso é uma lavagem cerebral que se faz, inclusive nos livros didáticos, que é o que eu estudo, e a Sarisa sabe disso, né? E a influência desse processo de consciência, né? Então, além das questões mais, as lutas diretas, a gente tem que fazer essa luta no sentido da consciência mesmo, da sensibilização, que é uma luta decolonial também que a gente discute, né? Porque nos sensibilizar para as nossas origens, né? Como eu também faço essa luta enquanto palestina, sensibilizando os palestinos para a nossa luta, né? Porque, para finalizar, os palestinos aqui no Brasil,
a grande maioria, tirando talvez os refugiados que estão aí, nós somos de classe média, entende? Assim, alguns são classe média alta, importantes empresários em São Paulo, por exemplo, né? E foi em 2017 que eu fui saber, 2016, 2017, que eu fui saber que o povo palestino é um povo oprimido. Eu não sabia, entende? Assim, isso foi há 3 anos atrás, né? Isso não se falava na minha casa, não se discutia política na minha casa, né? Foram os movimentos sociais da psicologia social que me levou a entender a história da Palestina e reconhecer o povo palestino como um povo oprimido. E, enfim, lutar por eles, né? Mas a gente não conhece a nossa história, há indígenas que não conhecem suas histórias, há negros que não conhecem sua história, o brasileiro não conhece sua história. Então a gente tem que fazer esse processo de luta para que a gente tenha essa força contra uma minoria que tem poder, mas que quantitativamente é uma minoria, né? E fazer esse enfrentamento. Eu acho que esse é um dos caminhos que a gente pode, enfim, traçar. Acho que essa, enfim, acho que essa é a minha fala. Mas temos muitos pontos em comum, pontos diferentes, mas também muitos pontos em comum. Há forças aí de resistência, mas também há forças contra todo esse processo, né? E eu acho que no caso da Palestina não é ocupação só, não é conflito, tá? Eu não gosto de falar a palavra conflito, porque a palavra conflito dá uma ideia de forças iguais, forças proporcionais, tá? E eu falo, o Holocausto com os judeus não foi um conflito. A ocupação da Palestina não é um conflito. Eu não sei se aí com os indígenas é um conflito. É um processo de ocupação, né, de violência. A gente não está com a mesma capacidade de força que os capitalistas, que os grandes proprietários, que os latifundiários têm. Então, eu não sei, para mim eu não uso conflito. Eu uso o processo de ocupação, de violência, de racismo, de apartheid, né, e de invasão territorial. Eu acho que é isso. Bom. Muito obrigada, Jan. Ai, gente, é muito bom ver vocês dois falando, gente do céu. E eu fico aqui pensando, né, quando você traz, Jan, essa questão de que, né, há pouco tempo você veio perceber esse conflito, eu fico pensando como que foi quando eu vim para o Tocantins que eu vim conhecer, e aí no contato com a CPT, com a Valéria, que a gente veio perceber e compreender realmente como é que se dava, né, que é isso que a gente chama de conflitos, né, e é interessante você chamar a atenção para isso, né, que são essas ocupações, os deslocamentos de todas essas pessoas que vão sendo feitas de forma arbitrária, né? Eu queria... Né, Sarisa? São desapropriações. De abrir, né? Te desapropriam do seu território, da sua propriedade, da sua terra, enfim. Sim, do seu modo de vida, da sua cultura, de tudo mais, né? Que é o que a gente vê. E aí foi no papel, quando eu fui trabalhar, por exemplo, fazer, né, a parceria com o trabalho que é desenvolvido pela CPT com as mulheres, por exemplo, que quando você começa a ouvi-las, né, é uma das coisas que você fala assim, gente, não é só tirar a pessoa da casa dela, não é só isso, é muita história, muita coisa que está sendo vivida ali que vai ter deixado para trás. Eu lembro que uma das coisas que me marcou muito, assim, foi das pessoas reclamando dos cemitérios. Peraí, mas os meus mortos, eles estão ali, né? Então, o pessoal que foi deslocado das ilhas, por exemplo, por conta das barragens, né? E aí, nesse sentido, pensando nessa história das mulheres, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o papel das mulheres na resistência, né? Como é que, né, primeiro, porque a gente sabe que as mulheres acabam sofrendo mais, em certo sentido, né, por conta desse processo todo. Eu queria que vocês pudessem falar um pouco da Valéria aqui, né, que trabalha, as pessoas expoente aqui com aquela relação das mulheres aqui, e você também, como é que você vê a questão das mulheres na Palestina, quais são as estratégias que elas estão... Porque eu sei que a gente vai ter estratégias de diversos âmbitos, mas eu queria perceber, ver de vocês quais as estratégias que as mulheres dos dois lugares elas estão construindo e fazendo para poder tentar existir e resistir no território delas. Começa comigo? Isso? Tá. Então, as mulheres, nessa situação, né, nós, enquanto CPT, usamos o termo conflito, né, inclusive porque a gente tem um banco de dados e, inclusive, tem reconhecimento, né,
E, então, a gente usa, claro que a gente compreende que esses conflitos, e aí por isso a gente usa todo uma categorias, né, para caracterizar esses conflitos. Entendemos também que existe toda uma questão de ecocídio, né, então, de extermínio de povos, né, então a gente reconhece a complexidade desses conflitos e a desigualdade de força, né, então, assim, reconhece a luta de classe que existe por trás de todo essas violações, né, então, essa é uma questão. No entanto, para efeito metodológico, a gente usa esse termo desde 85, né, faz parte do nosso banco de dados, criado já há muitas décadas. Então, dentro dessas situações de violações de direito, né, de expulsões, as mulheres são os atores que mais sofrem, né, são elas que recai todo um peso, uma sobrecarga, né, desde a violência mesmo, que quando, né, atinge as mulheres, atinge com um peso muito maior, porque elas, né, ocupam um espaço, né, foram submetidas ali, né, colocadas para ocupar espaços de responsabilidade com a família, com a comunidade, que quando o agronegócio chega, né, as hidrelétricas, as multinacionais, porque no Tocantins não é um conflito de brasileiros, né, é um conflito com grandes transnacionais, né, Cargill, Bunge, é o capital internacional que invade territórios, né, existe toda uma disputa de território com pessoas que não é daqui. No passado, até a década de 90, os atores do conflito eram pessoas físicas de CPF que você até identificava. Mais recente, né, nessa expansão do capitalismo neoliberal, agora é com as multinacionais, as transnacionais de CNPJ, capital aberto, você não sabe quem é o inimigo. Você sabe que existe um inimigo. Quem é, você não sabe, os camponeses e os indígenas nunca viram. Quem é o dono da Cargill? Quem é o dono da Bunge? Você sabe, JBS, quem é, né? Então, existe todo um poderio econômico por trás, né, desses conflitos. E para as mulheres, isso tem um peso muito grande, muito diferenciado, que essa coisa do lar, como a Sarisa falou, né, essa invasão do lar, a perda das condições de sobrevivência, né, do alimento, ter a fartura de alimento, ter acesso à água de qualidade, né, ter acesso ali aos seus quintais produtivos, né, sua dinâmica de vida da comunidade, isso é um golpe muito grande para as mulheres, né, porque tem essa responsabilidade que historicamente foi deixado para as mulheres, na verdade, a gente sabe que não é deixado tão simples, não foi as mulheres que construíram, isso a sociedade foi construindo esse espaço, né, de responsabilidade das mulheres, e esse espaço, ele acarreta, quando a perda, a violação desse espaço, acarreta uma situação de adoecimento muito grande, né, e de empobrecimento das mulheres. Então, a gente acompanha uma situação de empobrecimento, de violações e de isolamento dessas mulheres, né? Um adoecimento psicológico, porque tem toda uma sobrecarga, né, da violência, de tirar suas condições de vida, mas também de perceber, né, e de se responsabilizar por não dar conta, muitas vezes, de garantir ali o alimento na mesa, a água de qualidade, né, o cuidado adequado da família, né, que colocado para elas como responsabilidade delas, né. Então, existe uma situação de sobrecarga, né, e esses grandes projetos, que não é só o agronegócio, né, eles acarretam ainda mais a jornada de trabalho das mulheres, né. Então, a gente percebe uma situação também de uso da força da mulher, do trabalho da mulher, pelo capitalismo, né, por esses grandes projetos, que, ao mesmo tempo que usa dessa força, invisibiliza essas mulheres,
nega espaço delas. E isso a gente percebe, por exemplo, Campo Lindo, aqui no Tocantins, a situação, né? Emprega os jovens e os homens e exclui completamente as mulheres desse espaço, né, do agronegócio. O agronegócio é branco e masculino, masculinizado, né? Então, é um pouco isso, acho que eu falei bastante. Haja. Bom, eu estava vendo aqui algumas perguntas aqui do chat, mas vamos lá. Bom, a luta da... Obrigada pelos esclarecimentos, Valéria, tá? Bom, rapidamente, a pergunta do Dernival, eu vou responder, tá, Sarisa, pode ser? Tá? São locais de moradia, viu? Não são locais de produção, não. São os assentamentos dos colonos, os colonatos israelenses, são locais de moradia, são prédios. Eles constroem vários prédios, né, de uma média de 4, 5 andares, e, enfim, não é de produção. Geralmente, os locais de produção de trabalho estão no território de Israel, em Tel Aviv, na capital, etc. Acho que a gente pode aproveitar, você vai falar das mulheres, e pensar essa questão da água também, né? Que o cheirinho de livros e café, que a pessoa não sabe o nome direito quem é. Então, essa questão acontece também. Os locais que têm água na Palestina, eles deram um jeito de se apropriar da água também, né? Então, tem um lugar lá chamado Sâmia, que era um lugar onde existia essa princesa e tudo mais, né? E lá tinha muita água e eles agora se apropriam dessa água, né? E tem soldados, né, que cercam o lugar. E aí o que acontece? Exatamente nesse processo de privatização da água, e aí os palestinos têm que pagar pela água que eram deles, né? Todo esse processo também de posse da terra, posse da água, posse da casa, posse das oliveiras, é isso, né? E tudo que entra na Palestina, né, no território palestino, passa por Israel, necessariamente, né? E aí acabou também aumentando os impostos, né? Tudo mais. Uma vez, talvez uns 3 anos atrás, eu falei para o meu irmão que eu ia comprar um produto pela internet, e ele falou, como assim? Como que você compra um produto pela internet? E chega na tua casa? Eu falei, chega. Ele falou, caraca, isso aqui não existe, né? Porque tudo vai passar por Israel. Tudo vai passar por Israel, né? E ele nunca tinha presenciado, há 3 anos atrás, uma compra pela internet, né? Então, assim, depois dessa ideia de que a Palestina está atrasada, Israel é avançada, é um território avançado, por que vocês não permitem? Porque eles não permitem, né? Antes de 48, a Palestina era maravilhosa, já tinha aeroportos, tinha portos, né? Tem fotos magníficas parecia uma Europa no Oriente Médio, assim, lugar lindo, assim. Não sei se também é referência à Europa, mas um lugar muito bonito, assim, né? Mas é um lugar assim, com vários avanços, né, da modernidade, e que foi destruído, né? Foi tudo destruído, escolas, fábricas, enfim. Bom, a luta das mulheres palestinas, são lutas em várias frentes, tá? No começo, na primeira intifada, que é uma das primeiras, a gente fala Guerra das Pedras, né? Algumas mulheres, elas atuaram na frente da batalha, na frente da luta, tá? Juntamente com outros homens, né? Assim, não vou me lembrar agora em detalhes, depois eu posso fazer uma live só sobre isso, né? Mas depois começou um movimento um pouquinho mais conservador, que acabou recuando um pouco a presença dessas mulheres na frente da luta, né? Bom, uma grande referência desse período é a Leila Khaled, da década de 60 e 70. Ela conseguiu interromper o voo de dois aviões israelenses, né? Então, ela participava da luta armada diretamente. O companheiro dela, que interviu nesses aviões, foi morto. Ela sobreviveu. Ela está viva até o momento. A gente, aqui da
da Federação Palestina, a gente até pensa em trazer a Leila Khalid no Brasil, né? Mas ela era da luta armada, tem uma imagem dela com uma arma, com uma espingarda muito conhecida, e o anel é uma bala, né? É uma munição, é uma arma muito... Ela é da luta armada, né? E agora ela é uma das principais representantes da Palestina, né? Na comissão, né? Na Comissão de Defesa da Palestina e tudo mais, ela está na política, né? Não na política armada, né? Mas na política como a gente conhece. E, bom, depois, com o processo de mais expulsão, as mulheres continuaram na luta, mas às vezes no âmbito, assim, levando comida, né? Porque elas já não estavam na mesma, elas estavam numa situação de refúgio. Então, elas tinham que conseguir manter, bom, isso assim, um momento de luta de ajudar os homens, não diretamente na frente, mas de ajudar os homens. Outro processo, quando da expulsão, e elas tiveram que lutar pela própria sobrevivência. Essa foi a resistência delas, né? Lutar pela sobrevivência delas, pela sobrevivência dos filhos, pela sobrevivência dos pais. Então, também presenciaram esse tipo de luta. E, bom, agora tem muitas mulheres palestinas na política, muitas mulheres, tá? Eu não vou saber agora o nome de algumas organizações e tudo mais, mas tem organizações feministas, tá? Que fazem o seu trabalho. Essas informações nos chegam muito pouco aqui. Eu acho que, bom, vou trazer isso. Há um problema na nossa causa, né? Porque, assim, a luta das mulheres palestinas é uma luta contra o sionismo e contra o patriarcado, né? Também a opressão de gênero, também a violência doméstica contra mulheres palestinas, né? Só que isso é um pouco velado dentro da nossa própria luta. Eles não gostam muito que eu fale sobre isso, né? Como uma forma de deslegitimar a grande causa, e essa é uma causa menor, né? Uma causa menor, né? E foi o que a Valéria colocou. Uma luta sem as mulheres é uma meia luta, né? É uma luta pela metade. Então, assim, quando a mulher participa da luta e quando nós pensamos também na opressão masculina sobre as mulheres, isso está junto. A libertação da Palestina só está junto com a libertação das mulheres palestinas, né? Isso é uma coisa que eu coloco no movimento palestino. Tenho muitas dificuldades em ser ouvida, porque há toda uma idealização da mulher palestina, que tá super bem, é tratada como uma princesa, né? Até fazer alguma coisa dentro do castelinho, né? Que o rei não concorde, né? Então, assim, esse é um impasse, mas as nossas lutas também são nesses dois âmbitos, como as mulheres de todo lugar do mundo. E as mulheres, é interessante que as mulheres também, elas são o maior alvo sionista. É claro, porque a mulher carrega o ventre, carrega a capacidade de reprodução, né? Então, tem soldados israelenses com camisetas escrito: um alvo, duas mortes. E é uma mulher muçulmana grávida. Então, o foco das mulheres, na verdade, o foco são as mulheres. O foco dos soldados sionistas são as mulheres mais jovens que estão em período de reprodução, de procriação e tudo mais, né? Então, assim, é interessante que até a expectativa de vida das mulheres no mundo inteiro é superior à dos homens. Na Palestina é inferior, né? Elas vivem menos por conta de todo esse alvo. Elas são o maior alvo dos sionistas, né? Dos soldados sionistas. E outra questão, tem até um texto de uma palestina que fala que as mulheres, os corpos das mulheres são duplamente ocupados. São ocupados pelo sionismo e são ocupados pelo patriarcado. Porque existe, isso não é muito falado também, existe uma pressão para as mulheres terem filhos, né? Então, assim, você vai ter filhos para aumentar a população palestina, né? Para ter um combatente palestino. Então, aí às vezes a mulher ela tem pouca determinação na quantidade de filhos que ela deseja ter, né? Dentro do âmbito familiar, por conta de um contexto mais micro, familiar, mas também por conta de um contexto mais macro. A gente continua existindo enquanto povo,
né? Mas há uma pressão sobre isso. Eu vivencio isso com as minhas primas, eu sei um pouco isso que acontece. Então, elas não têm muita determinação. O marido quer, então tem mais filhos. Acabou de sair de uma gestação, já está em outra, já está em outra, já está em outra, né? Além de eles quererem filhos homens, né? Então, se vier meninas, querida, você vai ter muitos filhos, porque eles querem homens. Né? Tem toda uma questão patriarcal também. Então, se tiver 5 filhas meninas, não veio menino ainda, e isso acontece muito. Eu tive uma tia que teve 8 mulheres, 8 meninas, e não veio homem, né? E eles querem homem, né? Assim, o meu pai, ele é chamado por Abu Kaher, pai de Kaher, né? Ele nunca seria chamado por Abu Asjan, pai de Ajan. Não, é sempre chamado pelo nome do filho. Se o filho for o mais velho, o primogênito, melhor ainda, né? Então, as lutas... Bom, e agora falando um pouco do Brasil, Sarisa e pessoal, Valéria, bom, acho que as nossas lutas são em várias frentes, né? Nós vamos fazer um artigo sobre as nossas atuações. Eu, enquanto uma intelectual ativista, a Soraya Misley, que está ligado ao partido político, a Ola, que é cantora, né? A outra que é poetisa, a outra que é professora na UNB. Todas nós carregamos uma forma de luta, né? Nas frentes que nos são possíveis. E é um resgate da nossa memória, é um resgate da nossa identidade, né? Para que ela não seja esquecida, para que essa narrativa seja resgatada, né? Então, nós temos esse processo. Agora, eu que estou na Secretaria de Mulheres da FEPAL, né? E as pessoas falam, mas as mulheres visualizam pouco alguns vídeos, né? Que a FEPAL produz e tudo mais, né? Sobre política, sobre ocupação, sobre Yasser Arafat. E eu falo, gente, esse é um processo histórico. As mulheres palestinas não estão acostumadas com política. As mulheres palestinas são criadas e educadas, mesmo as que fizeram faculdade, são profissionais liberais, mas assim, família, filhos, em seu emprego, em seu trabalho, sua profissão, né? Política, isso não é para mim, isso é para os homens, né? Então, as mulheres têm uma dificuldade ainda de acessar esse espaço da política, de compreender que também é um espaço delas, né? Que também é um espaço de atuação. Então, por isso que é um movimento de consciência mesmo, né? Para as mulheres entenderem que elas podem influenciar isso nas redes sociais, como é o meu trabalho é sobretudo nas redes sociais, né? E as pessoas chegam e falam para mim, Jan, eu só sei o que acontece na Palestina por causa das suas postagens, né? Senão, eu estaria com o viés israelense sobre os fatos que acontecem lá dentro, né? Então, assim, e às vezes o que eu acho simples, mas é um trabalho, né? Eu acho que muitas mulheres poderiam fazer, muitas mulheres palestinas, mas elas precisam ser construídas nesse processo, né? Ser ensinadas, né, a promover isso, porque a gente precisa. Já está começando. Tem a Riet lá no Canadá, que é psicóloga também, nasceu no Brasil, filha de palestinos, blogueira, com quase 7 mil seguidores, e também faz um trabalho lindíssimo também pela Palestina. Então, a gente está galgando. Sarisa, assim, o processo de culinária, né, tentar resgatar a culinária. A culinária um setor, assim, é uma esfera da mulher, né, assim, que também foi construída, mas que a culinária, e a gente está trazendo isso, porque os israelenses estão querendo roubar, inclusive, a nossa culinária. Comidas que são palestinas e eles estão falando que são deles, né? E a gente está fazendo esse resgate na verdade, apropriação da nossa comida, né? Da nossa comida, da nossa roupa. A Miss israelense, a candidata a Miss israelense, estava usando uma roupa árabe. É incrível a apropriação. É incrível, cara. É uma apropriação simbólica, culinária, artística, artesanal, da nossa vestimenta. É impressionante, eles estão pegando tudo. Na verdade, é um extermínio físico e um extermínio simbólico, cultural. É isso que eles estão fazendo. Mas, enfim, é interessante que quando você fala disso, da questão das mulheres, né, delas reconhecerem como pessoas sujeitas da luta também, né? Eu lembro muito da Valéria com o papel também, né, Valéria, com as mulheres aqui, e desse papel também que
elas vão assumindo, né, dentro das casas, dentro das comunidades, de tipo, não deixa que o companheiro fala, deixa, né? E aí, que quando a gente encontra mulheres, e aí, assim, tem despontado muitas mulheres, né, lideranças nas comunidades daqui. E isso está dando força para que as outras também, elas possam se reconhecer também como esses agentes de frente da luta, né? Então, o Tocantins, ele tem aí uma semente de resistência, né, uma raiz bastante profunda, que são as quebradeiras de coco babaçu, né? A gente tem uma memória muito forte de mulheres que falaram, oh, peraí, né, a luta também é nossa, e se a luta também é nossa, nós estamos aqui, né, na linha de frente, nós também queremos ter o nosso espaço, né? E elas criaram o movimento, né, das quebradeiras de coco babaçu, né, que hoje é um movimento interestadual, né, no Tocantins, Piauí, Maranhão e também, né, no Pará. Então, e essa luta, né, que teve também Dona Raimunda, quebradeira de coco, né, que faleceu o ano retrasado, 2018, né, mas também Dona Emília, e diversas outras mulheres que fizeram luta junto com o Padre Josimo, né, pelo Bico do Papagaio, pelos territórios de Coceira, as mulheres pegarem armas aqui no Tocantins, né, a guerrilha da Araguaia, as mulheres pegarem armas e foram para frente, né, então, assim, muitas vezes a história não traz, né, essas memórias. Mas E é as interessante, mulheres, Valéria, de pensar que as mulheres também foram chamadas, né, que o pessoal também foi chamado de terroristas, né? sim, continua sendo chamado. Inclusive, no Brasil foi criada uma lei antiterrorismo, né? Então, porque as comunidades, quando elas reagem, quando ela cria suas estratégias de lutas, né, faz os seus enfrentamentos, é isso, né? São terroristas. E aí, assim, para finalizar essa parte das mulheres, assim, as mulheres elas têm uma estratégia de luta cotidiana, né? Que faz essa luta de enfrentamento diário em casa, porque o machismo é muito forte dentro das casas, na comunidade, nas igrejas, nas universidades, em todos os espaços, infelizmente, na política, né? E elas fazem essa luta também contra os grandes projetos, contra a invasão dos seus territórios, né? E elas estão à frente dessas lutas. Inclusive, aqui no Brasil, ocorre muito quando tem os empates, quando tem as ocupações, os bloqueios de BR, quem vai para frente são as mulheres e as crianças, né? As imagens que a gente, né, vê de ocupação de BR, de ocupação de terra, essas lutas de enfrentamento, quem está na linha de frente são as mulheres. E outra coisa, assim, para finalizar, as mulheres têm pautado elementos que são fundamentais no processo, né, de garantia dos territórios, que é a conservação da natureza, da biodiversidade, pautada a questão da alimentação, da soberania alimentar, né, a liberdade dos corpos, né, não só dos corpos das mulheres, mas dos corpos em geral, né. Então, são pautas que elas, né, entraram, né, em discussão, em debate, colocado pelas mulheres. E isso é importante a gente registrar, assim como, por exemplo, as quebradeiras de coco, né? Essa dimensão do território mais espiritual, desse sagrado, né? Uma forma muito mais holística e integrada, essa é uma dimensão proposta pelas mulheres. Isso. É interessante. Cadê? O Dernival está trazendo uma coisa aqui que era o que eu ia dizer, né? Como diria o Fanon, não podemos confundir a violência do colonizado com a violência do colonizador. E que o Freire fala disso, né, da violência do oprimido com a violência do opressor, né? E aí foi muito... quando vocês começaram a falar, porque... o projeto, quando nós cadastramos ele dessa vez do GECULT, era justamente leituras jecutianas sobre a obra do Paulo Freire, né? A Pedagogia do Oprimido. Então, quando vocês começaram a trazer tudo isso, eu fui pensando, gente, como foi casando, né? Porque hoje é o encerramento de toda essa leitura que foi do Paulo Freire, né? Porque é isso de pensar, porque muitas vezes as pessoas ficam, que é isso que a Jana falou, mas aí lá tem os terroristas, porque eles estão atacando Israel, né? Aqui
não, porque o fazendeiro, ele está lá só revidando, porque as pessoas estão invadindo, né, a terra deles, né? Então, assim, é sempre isso. E aí a Jan trouxe aqui na nossa conversa aqui que ninguém fala desse terrorismo que é do Estado. O terrorista é sempre o oprimido, né? É sempre aquele que é a vítima, como a Jan falou, né? E eu acho importante a gente pautar e ficar realmente isso, ainda que seja, como a Jan falou, que a nossa política seja na internet, divulgando isso, porque, por exemplo, eu também não conhecia nada, foi com a Jan que eu vim ouvir sobre a Palestina e consegui, por exemplo, falar, gente, peraí, então aquilo que eles me contam na televisão, não, está de brincadeira, né? E aí eu fiquei durante muito tempo muito chocada, assim, bege, como diz o povo, né? Porque esse discurso do Holocausto, né, do povo sofredor, né, cola muito para o que eles fazem hoje, né? E aí isso eu acho interessante quando a Ajan fala assim, olha, mas não são todos, porque tem que fazer uma diferenciação entre os sionistas e os judeus de forma geral, né? E o judaísmo, né? E aí eu acho importante que a gente possa fazer essas leituras, que a gente possa, né, acompanhar a Ajan, acompanhar a Hayek, acompanhar todas as pessoas, né, que estão promovendo, né, a Palestina e pegando essa luta, ainda que seja aqui pela internet, porque quanto mais pessoas souber, a gente pode fazer mais vezes disso aqui, né? E aí, da mesma forma como a Valéria está trazendo para a gente também as lutas que nós temos aqui, que é a nossa tentativa de mostrar para o resto do Brasil, falar, gente, vocês estão aí, né? A gente está tendo queimada aqui, porque aí um dia ou outro que aparece uma nuvem cinza em São Paulo, né? Aí o pessoal fica, meu Deus, não sei o quê. E a gente aqui que está com essa nuvem cinza por conta das queimadas, da fumaça, ninguém vê, né? Ninguém está vendo que as pessoas que estão sendo, né? Porque lá eles estão recebendo água, estão recebendo energia, mas a custas do quê da gente? Porque quantas são as comunidades que têm a barragem, né, no seu território e que elas não têm energia e que elas não têm água, né? Para quê? Para que outras regiões tenham, né? E essas pessoas não compreenderem de onde vem, né, efetivamente aquilo que elas estão consumindo, né? Gente, eu acho que estamos já beirando as 9 horas. Vou passar a fala para as nossas duas convidadas e despedindo. Foi um prazer, assim, estar com vocês, duas grandes amigas. A Valéria é a minha amiga da internet, porque a gente só se conhece por aqui, mas a gente fica sempre tocando. E a Valéria já é da vida aqui, né, Valéria? É que a gente fica com as nossas parcerias e cervejas e tudo mais. Cervejinha é melhor, né? Pô, um dia que essa coronavírus acabar, a gente vai conseguir se encontrar. A cerveja sempre ajuda a aprofundar as análises, né, gente? Aprofundar as análises e também, né, dar um pouco para descer, né, um pouco dessas mágoas e dessa luta toda, né? Jan, pode. Não, e eu acho, e também só fazendo o gancho com o que você falou, Sarisa, essas lutas, mesmo as lutas, assim, da Palestina, que é distante, né, que parece distante, mas o Brasil tem 50 mil palestinos, né, mais ou menos, entre 50 e 70 mil palestinos entre descendentes, não é uma realidade tão distante. Árabes e muçulmanos estão muito presentes no Brasil, né, então esse Oriente Médio, existe um Oriente Médio brasileiro, digamos assim, por conta dessa imigração, né, mas a gente não conhece essas histórias, como também a gente não conhece as histórias dentro do Brasil. Essas histórias de luta das mulheres, né, das quebradeiras de coco, a luta a luta dos indígenas lá de Dourados, que são massacrados, que também sofrem um genocídio, onde eu já vivi. Então, porque isso não é falado pela mídia. Isso é invisibilizado, as nossas lutas e as opressões que nós sofremos, as opressões e, por consequência, as nossas lutas, elas não são conhecidas, elas são silenciadas, elas são apagadas da nossa história. As lutas são apagadas e as lutas das mulheres ainda mais. Que aí entra uma questão política e uma questão de gênero, né? O que aparece são sempre os homens, né? Quando aparecem, né? Nessa questão de classes também, porque os heróis são os heróis brancos, né? Que agora estão conseguindo desmontar as estátuas, que eu acho maravilhoso, né? Quebrar essas estátuas desses caras aí, dos colonizadores mesmo. Então, eu acho que as nossas lutas se coadunam, estão juntas. E eu fico feliz também pelo convite da Sarisa, porque
essa questão é uma questão, eu falando aqui da questão palestina, é uma questão de solidariedade internacional, é uma questão humana. É uma questão humana. A gente não pode levantar uma bandeira específica. Onde está tendo injustiça, a gente se coloca, né? Ou contra indígena, ou contra pessoas negras, pessoas LGBT, pessoas sem teto, sem teto, sem terra, sem esperança, enfim, sem perspectiva de vida, desapropriadas, né, dos seus direitos que são oficializados, mas não são efetivados. Então, quando o que acontece na tua esquina te toca, pô, a gente tem que ser tocado. Não é possível, gente. Esse Brasil como tá, a gente tem que ser tocado. Pela pessoa que vem aqui na tua casa te pedir um dinheiro, ou te pedir uma esmola, ou te pedir uma comida, né? A gente tem que ser tocado. Por isso que eu acho que é uma questão não só de consciência, mas de sensibilidade. É uma questão de percepção. Como que a gente está percebendo esse Brasil? Como a gente está percebendo o mundo? Como a gente está percebendo esse atual governo? Eu falo das queimadas. Pô, eu sou do Pantanal. Sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul, cara. As queimadas lá, assim, me acabam com o meu coração, acabam com os animais, né? Tenho uma questão também de ser vegetariano por conta da matança dos animais, da exploração animal. Então, são muitas frentes de luta, mas a gente precisa estar sensibilizado. Eu acho que é isso, a gente se sensibilizar e mudar o nosso olhar também, porque o nosso olhar está muito anestesiado, a gente precisa dar um start aí, porque para mexer mesmo, tem muito sofrimento implicado em tudo isso, e com nós brasileiros, e com os palestinos, e com os negros, com latino-americanos, etc, etc. É isso. Obrigada, Valéria, pela oportunidade, e para todo mundo que está aqui também. Valéria? Então, eu ouvi a João, acho que ela traz elementos muito fortes, né? E importante a gente aprofundar, né? Conhecer mais a Palestina, o povo palestino, né? E conhecer mesmo essa guerra, né? Porque é isso, a gente precisa desvelar, né, essa narrativa que é construída de só uma história, né? E não ter os dois lados da história. E no Brasil a gente vive isso, né? O agronegócio ele invade os territórios também com essa narrativa do agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. E as pessoas compram isso, né? Como uma verdade. Como se o agrotech, o agro é tudo, fosse, de fato, essas mil maravilhas, né? Que gerasse vida, tudo, né? Mas, como diz Maria Nazarete Vanderlei, né, nós, povo brasileiro, infelizmente, temos uma memória muito curta. Nós sofremos de amnésia, infelizmente, né? A gente está passando por uma pandemia que é provocada por esse modelo de produção, né? Por esse modelo avassalador do capitalismo que destrói os ecossistemas, né? Mas, no entanto, a gente acabou de passar por eleições municipais que elegemos esses responsáveis, né? Esses apoiadores desse sistema, apoiadores do agronegócio. Então, a gente precisa, sim, ainda avançar muito, muito, desde as escolas, livros didáticos, como a Chan falou no início, né? Para recuperar essa memória, recuperar a memória dos povos indígenas, né, do povo de resistência, recuperar os modos de vida dos quilombolas, das quebradeiras de coco, porque se a gente não fizer essa memória, se a gente não tiver essa memória viva, o que será de nós, povo brasileiro, mas o que será do povo palestino? E o que será do mundo? Né? Porque está vende-se uma narrativa, uma uniformidade de narrativa, né, do que esse é o modelo, né, predominante, que é o modelo bom, né, que é o modelo de desenvolvimento, que, no entanto, está levando todos nós, né, para a extinção da espécie humana, da extinção do planeta, né? Estamos vivendo um processo de queimadas, não só no Brasil, né, a gente acompanhou agora recente, né, o processo de aquecimento global, né, de destruição mesmo dos ecossistemas, né, da biodiversidade, e a gente percebe que não é possível, né? Não é só o genocídio dos povos, né?
Existe todo um ecocídio, toda uma destruição, uma invasão de território e a transformação de territórios de vida em territórios de guerra. Guerra pela água, guerra pela terra, guerra pelos corpos. E nós, mulheres, também estamos sendo exterminadas a cada dia, a cada esquina, a cada hora, né? Os nossos corpos também, como diz Vandana Shiva, é essa fronteira. Também é essa fronteira do capital que nos explora, nos invisibiliza, nos violenta, né? Nos exclui e nos mata a cada minuto. Então, a gente precisa, sim, construir, né, e avançar nessas fronteiras do conhecimento, construir pontes, né, pontes para a Palestina, né, conhecer essas lutas e se engajar, sim. Eu acho que todos podem, sim, fazer esse engajamento de luta, seja aqui de Araguaína, né, seja aí de Corumbá, seja da Palestina, né, eu acho que é possível, sim, a gente conhecer a luta do outro, que também é a nossa luta. É isso, obrigada, gente, foi um espaço muito rico. Muito obrigada, vocês duas. Eu acho que é isso, né? Começamos a construir essa ponte aqui, entre todos esses lugares, né? E que essa ponte ela possa ser mantida e que a gente possa ir fazendo outras pontes, né? Para que realmente possa ter trânsito livre, né? Em todos os lugares e em todas as lutas, e que possamos, como a Ana falou, ter sensibilidade para a luta do outro, né? E que até eu falei para a Aju um dia, eu falei, nossa, o problema é que às vezes a gente está tão imerso na nossa luta aqui que a gente esquece que tem outros lutando, só que, peraí, a gente pode olhar para o outro e falar, peraí, deixa eu te dar uma mão aqui um pouco, né, então, assim como lá, dá aqui também, então, assim, a gente tem tudo isso, né, fico com gratidão por vocês duas terem topado essa empreitada, agradeço também o pessoal que assistiu a gente aqui, ao vivo, já agradeço também o pessoal que vai acabar assistindo depois, porque afinal de contas, né, tem um monte de gente tendo aula, tem um monte de eventos ao mesmo tempo, essa coisa toda, né? Mas, meninas, gratidão mesmo, tá? Obrigada, Gente, obrigada, boa gente. noite. Tchau, tchau. Todo mundo, beijão. Beijo. Obrigada.